Deus, sem Ti nós não somos nada, meu Senhor. Sem Tua graça nós não somos nada. Ó Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus da minha salvação, Deus da minha alma, fica no controle em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivos de alegria, estamos aqui para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Glória ao Senhor dos exércitos. Deus é maravilhoso. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém? Diz assim: se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Se alguém também militar, não é coroado, se não militar legitimamente. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua grande misericórdia, tua bondade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor cresça e nós diminua. Que o Senhor venha, Senhor. Ó Deus, dá sabedoria e graça para todos nós aprendermos juntos da tua santa palavra. Obrigado, meu Deus. Fica no controle em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia sempre vai nos instruir a crescer na graça e no conhecimento. Todo crente deve crescer na graça e conhecimento. Tirar sempre tempo para ler a Bíblia, sempre tempo para ler as Escrituras. E crescer na graça e no conhecimento é que nós temos que fazer. Orar, jejuar, obedecer às Escrituras e colocar em prática. E a Bíblia fala para nós conhecer o Senhor e prosseguir. Quando a pessoa se converte, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, eu tenho que conhecer meu Senhor. Como é que eu vou conhecer a Deus? Com a Bíblia. Nós temos a Bíblia Sagrada. E nós devemos estudar a Bíblia para nós ser um cristão raiz. Um cristão rocha, um cristão que está preparado para o que der e vier, e está preparado também para a eternidade a qualquer momento. Vamos continuar da onde nós parou. Olha que interessante. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Não é coroado, se não militar legitimamente, que é em verdade. Militar corretamente, da forma correta. Porque tem muita gente que vai andar na igreja, mas não está trabalhando, não está militando, não está fazendo conforme a palavra. Então, Paulo, preocupado com Timóteo, ele vai falar o quê? Olha, aquele que milita, que não militar legitimamente, não vai ser coroado, porque nós temos que fazer em verdade. As coisas de Deus não é brincadeira. Eu vou andar na fé, eu vou estar lá, mas eu estou na igreja, mas sem estar em verdade, nós não vai militar verdadeiramente, nós não vai ser um soldado aprovado. Por isso que a Bíblia vai falar sempre que nós é um soldado. Paulo vai usar um termo militar, por quê? Porque sabe que os crentes têm que aprender. Nós estamos alistados para uma guerra espiritual. E o crente que não vigia, que não ora, que não busca a Deus, ele está perdendo essa guerra. E dia após dia, ele está desfalecendo. Ele está desanimando. Porque está se esquecendo, você está na batalha, você está na guerra. E você tem que fazer dessa forma verdadeiramente. E não adianta eu estar aqui servindo a Deus de uma forma enganosamente. Nós temos que dar o nosso melhor. Olha o que diz o 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha aí, o que trabalha. Que trabalhar não é, pastor, é o que está fazendo a vontade de Deus. Por que ele está falando aqui?
Está falando para nós, aquele que trabalha na obra é o primeiro a gozar dos frutos, ou seja, aquela pessoa que planta, que está servindo a Deus com temor, que está buscando cada dia se aperfeiçoar, ele deve ser o primeiro, porque Deus é justo. Ele que está ali trabalhando, ele que está se esforçando, é que nem um homem ou mulher plantou uma semente, plantou, ele, na horta dele ele plantou, e vai chegar o tempo da colheita. Quem deve ser o primeiro a colher? Quem está trabalhando. No reino espiritual, Deus também vê isso. Os irmãos que estão trabalhando, os irmãos que estão na luta, os irmãos que estão constantes. E Paulo falou, filho, se você faz a obra do Senhor, se você trabalha para Deus, você deve ser o primeiro a gozar, você deve ser o primeiro a participar. Ou seja, na obra do Senhor, muitas das vezes os irmãos pensam errado. Ó, irmão, não é para tocar trombeta. Não, a Bíblia fala para quem trabalha é para ser honrado. E as pessoas pensavam errado, às vezes é uma falsa humildade. Tocação de trombeta. Irmão, o irmão fez isso, não é nem para citar o nome, não, irmão. É para citar, a Bíblia cita os nomes de quem trabalha. A Bíblia cita o nome das pessoas que estão fazendo a obra. Cada um encaixado no seu lugar. É o que a Bíblia fala. Lembra de Neemias? Neemias, quando foi convocado, ele não estava sozinho, não. Tinha homens trabalhando. E a Bíblia deu o nome de cada um. De cada um. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas por que citou o nome de fulano, Beltrano? Porque estão trabalhando. Quem trabalha deve ser honrado. Quem trabalha para o Senhor, por isso que ele está direcionando. Ó, meu filho, quem trabalha verdadeiramente deve ser honrado. Deve ser reconhecido. Primeiro no céu e diante da igreja. Você lembra Davi? Davi entrava e saía, e as pessoas olhavam e via que Davi tinha o Espírito Santo. A mesma coisa hoje, o pastor está avaliando os irmãos, a entrega dos irmãos, e aqui ele está falando, olha, quem trabalha deve ser o primeiro, mas muita gente, aquilo que Deus confiou para ele, está entregue, está relaxadamente, não está cuidando. Vamos ver isso, Provérbios 24, verso 30 ao 37, ao 34. Nós devemos cuidar daquilo que Deus colocou para nós cuidar, para nós zelar. Devemos trabalhar com alegria, com prazer nas coisas de Deus. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui está falando que ele deve ser honrado, ele deve ser, tanto por Deus como pela igreja. Está vendo como é bom nós conhecer a Bíblia? E está direcionado à carta pastoral. Está falando que ele deve ser ajudado da melhor forma possível, quem está doutrinando, quem está ensinando, quem está fazendo a vontade do Senhor. Vamos ver que texto tremendo. Provérbio 24, verso 30 ao 34. Lê aí, Thaís. Você lê? Do 24? Provérbio 24, verso 30 ao 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tinha visto, o guardarei no coração, e vendo-o recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco a deitar de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Está vendo, irmão? Aí o que? Um preguiçoso, um relaxado, alguém que deixou a sua horta, deixou de cuidar. Então, sabe, o Provérbios aí vai falar o quê? De pessoas que relaxaram. Você já viu um terreno abandonado? Já viu uma casa que está praticamente abandonada? Como é que ela fica? Ela vai virando depósito de lixo, as pessoas vão jogando tudo lá. Então, o que está falando? Do cuidado. Então, ele pegou instrução. Quantas pessoas na vida espiritual estão relaxadas, não estão cuidando da sua vida espiritual? Quantas pessoas estão relaxadamente, irmão? Estão assim. Aquilo que Deus colocou para fazer, não está fazendo. Então, aí o que faz? Nós ganhamos instrução da palavra do Senhor. Já viu, irmão? Quantas pessoas deixam as coisas lá relaxadas, abandonado? Hoje, trazendo para o mundo espiritual, a Bíblia nem pega, a Bíblia fica lá o dia inteiro, não lê a Bíblia, não estuda a palavra do Senhor, aí fica difícil. Então ele está falando o quê? Para nós, olha, ganhei instrução. Olha aí, eu passei num campo de uma pessoa que deixou praticamente abandonado. Então aqui, o apóstolo Paulo está falando, o lavrador que cuida,
que zela, o que está trabalhando, o que está se esforçando, e não da forma relaxadamente, porque ele sabe que Deus um dia vai retribuir ele, um dia Deus vai honrar todos os que trabalharam para ele. Então nós devemos ter sempre isso em mente. Vamos voltar lá para Provérbios, para Timóteo. Então nós devemos sempre ter em mente, tá vendo? O preguiçoso não, ele falou, ganhei instrução, porque eu vi um pouco deitado, braço cruzado, não estou fazendo nada. Então Deus não quer nós de uma forma relaxadamente preguiçosa para fazer as coisas de Deus. Então nós devemos dar o nosso melhor para o nosso Senhor. Hein? Então olha que coisa interessante. É um soldado para uma guerra e não deve trabalhar de uma forma relaxadamente, porque senão não vai ter coroa. Sabe a pessoa que não faz para Deus o pior? Não vai ter coroa para essas pessoas. Não vai ter galardão, porque fizeram do seu jeito. Se esqueceram que estão fazendo para... Vamos ver o verso, continuação aqui. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Está falando aqui, é uma carta pastoral. Também está falando do que? Quem trabalha na seara de Deus. 1 Coríntios 9, 7. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 7. Glória a Jesus. Tudo que é colocado na nossa norma, nós temos que fazer com muita alegria. Eu tendo a política aí, como é que as pessoas estão? Bandeira para lá e tal. Se fizesse aquilo para Jesus, hein? Arruma a caixa de som das melhores aí e trabalha para cima e para baixo. Se fizesse isso para Jesus, os crentes, aí você ia ver tanta conversão, tanta gente se convertendo. Só que não, para Jesus é tudo mais difícil. Não fique esperando que todo mundo vai querer trabalhar para Deus. Todo mundo não quer trabalhar para o Senhor. Agora você vê, para a política, na base do interesse terreno, as pessoas se matam. As pessoas dão sangue. Mas quando é para o lado espiritual, as pessoas esquecem que o Senhor chamou ele para a grande obra, para fazer a obra do Senhor. Vamos ver. 1 Coríntios 9, 7. Leia, Eduardo. Quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não se alimenta deste gado. Lembra a falsa humildade? As pessoas, ó, quem trabalha, não, irmão, não, está tocando trombeta, o irmão fala, não, irmão, se está trabalhando, isso é a Bíblia digna de honra, tem que ser honrado. Quem trabalha na seara é lembrado, isso Paulo fazia. Lembrava o nome de um por um, ó, tá aqui os irmãos que estão trabalhando, tá aqui os irmãos que estão participando, tá aqui o nome de cada um. E às vezes, não, porque vai tocar trombeta, a irmã. Não, tocar trombeta é quando nós mesmo se vangloria. Mas é necessário falar o que é verdadeiro. Ó, fulano de tal está trabalhando, fulano de tal está trabalhando na obra. Isso é bíblico. Neemias, nos tempos de Neemias, teve muita oposição, só que ele tinha as pessoas certas para trabalhar. Mesma coisa aqui. Pessoas que trabalham na seara do Senhor, vamos voltar para lá, deve ser honrado. Aqui, um filho na fé, um obreiro, ele deve entender que Deus chamou ele para trabalhar. E se ele trabalhar com alegria, com prazer, se ele trabalhar verdadeiramente, ele vai ser coroado. Olha que interessante que vai falar o 7 agora. Versículo 7. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Por que Paulo estava tanto preocupado com Timóteo? Paulo sabia, os irmãos sabem que Paulo, quando ele escreveu essa carta, estava preso, e Paulo, depois, segundo estudiosos, depois de uma semana ele morre. Depois que essa carta aqui chega na mão de Timóteo, ele morre. Então ele estava preocupado com Timóteo, que Timóteo ia continuar. Paulo já era um homem preparado, um homem capacitado. A mesma coisa, um crente fiel, que já tem estrutura, é capacitado, ele vai pensar em quem? Ele vai pensar nos demais, na sua família. Vocês vão dar continuidade, você, os irmãos que estão chegando, entender o evangelho. A luta de um pastor é que o povo entenda. O evangelho, irmão, tem que ser entendido e praticado. Não é só, eu sou evangélico, mas você entendeu o evangelho? Quando você entende o evangelho, você vai praticar ele. Quando nós entendemos o evangelho, nós vamos querer fazer o quê? Tudo certinho. Eu não posso fazer isso.
Isso não agrada o meu Senhor. Ó, e vai lutar contra a sua natureza, a sua velha natureza. Você vai combater contra ela, fala, não posso fazer isso. Eu não posso. E se porventura deu uma oscilada, você vai ficar chateado e triste com você. Meu Deus, eu era para mim ter feito isso. Nem peguei na Bíblia, nem orei hoje. Meu Deus, é sinal que você está entendendo o Evangelho. Agora, se você leva tudo na brincadeira, leva tudo, não dá nada não. É sinal que você não está entendendo o Evangelho. O Evangelho, quando nós entendemos, o Senhor dá entendimento em tudo. Em tudo. Você começa a entender por que você foi plantado na igreja. Por que você está na igreja, irmão? Se você perguntar para muitos irmãos, para que você veio para a igreja? Os irmãos não sabem nem responder. Eu venho porque eu vim adorar. Não é só isso não, irmão. Eu não venho só adorar, não. Nós venho para se encher, para levar a semente do Evangelho. Todos nós devemos pregar todos os dias. Quem é obediente ao Senhor aqui? Levanta a mão, quem é obediente? Quem é obediente ao seu Senhor? Se você não é, nem levanta a mão. Porque ele deu uma ordem. Mateus 28, vamos lá. Ele deu uma ordem para nós. Devemos obedecer ao nosso Senhor e cumprir o que Ele mandou nós fazer. Mateus 28, versículo 19. Cada um dentro da sua vocação, do seu limite. Nem todo mundo vai ter autoridade para chegar em pessoas terríveis aí. Mas todo dia dá para você pregar o Evangelho, colocar na sua rede social. Você já se arrependeu? No seu emprego, você falar, evangelizar uma amiga de trabalho. Cada um fica na sua vocação, mas todos têm a chamada de pregar o Evangelho. Isso não é desculpa. Eu não tenho... Todos nós devemos obedecer. E aí, Jefferson? Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide. Quem foi que deu a ordem? Foi Jesus. Se nós somos obedientes, nós fazemos a vontade de Jesus. Se nós obedecemos a ordem dele, nós estamos cumprindo o que ele falou. Nós estamos obedecendo. E a preocupação de Paulo era essa. Timóteo, você é um soldado. O general te alistou, como nós aqui. O general nos alistou para a guerra, irmão. Para ser um cristão fervoroso, ser um cristão diferente. Vamos voltar no verso 8 agora. Se Timóteo colocasse em prática na sua vida, ele ia ser um obreiro diferenciado. Se ele colocasse em prática a palavra do Senhor, ele ia ser um obreiro aprovado. Vamos lá. O Senhor te dará entendimento em tudo. Que expressão linda, hein? Porque se ele fazer o quê? Se ele militar legitimamente, se ele não se embaraçar com os negócios dessa vida, se ele entender que ele foi chamado até para sofrer pelo Senhor, se ele entender, o Senhor te dará entendimento em tudo. Vamos ver o 8. Lembra-te Que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos. segundo o meu, olha que expressão, segundo o meu evangelho. Que expressão linda, irmão. Lembra-te que ele ressuscitou. Lembra-te disso. Por quê, irmão? Essa mensagem da ressurreição, isso fortalece nós. Isso fortalece a igreja. Nós não servemos a um Deus morto, nós servemos a um Deus vivo. Um Deus que está vivo no seu trono, esperando e dando força para a igreja. Ele que nos fortalece, Ele que nos dá graça. Nós devemos entender aqui. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Olha que interessante. Lembra disso, que ele é da descendência de Davi. Segundo as profecias, apontava que ele ia vir da descendência de Davi. E olha que Paulo está falando. Lembra daquelas profecias. Lembra da palavra. Segundo o meu evangelho. Porque o evangelho tem que ser nosso. Às vezes pode ser para alguém que não quer. Mas você fala, é meu. Foi ele que me salvou. Foi ele que me libertou.
Evangelho é salvação, Evangelho é boas novas, Evangelho tem gente deturpando essa palavra, tem gente torcendo essa palavra. Evangelho significa boas novas de salvação. Você tem que abraçar mesmo, falar, meu Evangelho. Ah, mas estão pregando aí. Não, isso não é. O segundo o meu Evangelho, Jesus ressuscitou e vai voltar. Segundo o meu Evangelho, Jesus vai vir. Então eu não estou esperando em vão, não. Estou se preparando. Você deve bater no peito com autoridade e falar, o meu Evangelho transformou a minha vida. O Deus que mudou minha vida quer mudar a sua também. Então muitas pessoas aí, mas eu vejo tanta coisa acontecendo, eu vejo tanta gente que não firma no Evangelho e volta para trás, eu vejo gente dando um exemplo, aí, mas você já experimentou o Evangelho? Não, então, deixa eu falar para você, eu já experimentei. Ah, mas por que uns experimentam e não dá certo? Porque não criaram raiz e não tiveram encontro com Deus, não tiveram encontro verdadeiro com o Senhor. Quando nós temos encontro verdadeiro com o Senhor, você pode até trabalhar, você pode até ir lá embaixo, mas você sabe que o Senhor é bom, você sabe que Ele te resgatou. Então Paulo está falando, segundo o Evangelho meu, que você aprendeu, meu filho, Ele ressuscitou. Nós servimos um Deus vivo. Essa é a graça do Evangelho, irmão. Se você for nas outras religiões, divindades aí, está tudo morta. A nossa não. A nossa está viva. Ou seja, o nosso Senhor está vivo, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja. Uma das maiores promessas é a vinda dele. E aí, irmão, está se preparando? Está se preparando para a vinda do Senhor? Se você embarcasse hoje, você vai encontrar com o Senhor mesmo. Você tem que ter essa convicção. Então, Paulo está querendo o quê? Que Timóteo enraize isso no seu coração, que ele venha buscar Deus de todo o seu coração e entender. E se ele se preparar, se ele se fortalecer, fazer para Deus em verdade, ele não vai se frustrar lá na frente. Ele vai ser recompensado. Um dia, Deus vai chamar os crentes para falar para eles, servo bom e fiel ou não te conheço. Qual que é melhor escutar? Servo bom e fiel. E se nós fazer somente o que Jesus manda, ele fala, considere servo inútil. Só o que ele mandou. O que ele mandou, irmão? Pregar o Evangelho. O que ele mandou? Orar. O que ele mandou? Jejuar. O que ele mandou? Ler a Bíblia. Quem não lê a Bíblia, quem me ama, ama a minha palavra. Quem não ama, não ama a minha palavra. Então, só o que ele mandou. Mas se você só fazer o que ele manda, é um servo inútil ainda, hein? Mas é melhor receber de Jesus servo inútil, mas cumpriu minhas escrituras, do que receber mal e negligente servo. Olha que coisa triste, irmão. Receber do Senhor, quantos crentes vão receber de Jesus? Mal e negligente servo. Apartai-vos de mim. Vamos ver isso, Mateus 25. Que Deus livre nós de ser um mal e um negligente servo. Aqui nós vamos ser um servo verdadeiro. Deus é bom. Deus dê graça para nós ser um servo verdadeiro. Um servo verdadeiro do Senhor. Glória a Deus. Mateus 25, o verso 14. Lê, Bruna. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Segundo a sua. Não dê glória a Deus, que Deus só vai te chamar naquele dia para cobrar segundo a sua capacidade. Mas você não pode enterrar. Tá vendo? Nem todo mundo, irmão. Irmãos que quer se intrometer onde que ele não é chamado. Você não foi chamado para coisas maiores, você tem que ser humilde. Tem coisas que você não é capacitado para isso. Lê de novo. Segundo a sua. Então nós devemos entender isso. Segundo a nossa capacidade, Deus deu para cada um. Lê o próximo. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Tá vendo? O intuito do que Deus coloca na sua mão é para multiplicar. Conhecimento, a leitura, a entrega, capacitação. Nós devemos multiplicar. Vai, continua. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2.
Vendo? Fez, o que recebeu 2, multiplicou para mais 2. Vai. Mas o que recebera foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Que triste, ó. Enterra. Sabe como é que enterra? Sabe como é que enterra? Se esquece do que Deus chamou para fazer. Vai enterrando. Deus não chamou nós para nós ser um crente qualquer, mas ser um trabalhador na obra dele. Ajudar o que for possível a obra do Senhor. Que nem eu falei, você tem todos os dias para evangelizar. Você, segundo a sua, você pode mandar uma mensagem para alguém que está afastado, que você conhece. Ó, estou orando por você, viu? Toma esse vídeo aí, um vídeo que vai confrontar, mas vai exortar também. Você pode mandar um versículo da Bíblia para alguém, segundo a sua. Aí cada dia você vai se aperfeiçoando, está nas ruas, está evangelizando também, conforme a sua. O segredo é todo mundo entender. Colocar os horários do culto, tem irmão que não coloca no estado dele de jeito nenhum. Hoje é culto de doutrina, não põe. Como é que você está evangelizando? Evangeliza assim também. Hoje tem culto de ensinamento, pode vir. Ou manda uma mensagem, vem hoje. Então você deve ser útil, porque senão olha que coisa triste. Vamos lá. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e pediu contas a eles. E pediu, Contas a eles. ó, com respeito e carinho. Olha para esse irmão com carinho e fala assim: Deus vai requerer da sua mão. Você vai prestar conta a Deus. Deus vai requerer de mim e de você, meu irmão. Um dia ele vai chamar, ó, cadê o que eu coloquei nas suas mãos? Deixa eu falar, isso é tudo, até filho, viu, irmão? Você não educa seu filho, aquele grande dia Deus vai falar assim: eu te coloquei na sua mão e você não educou seu filho. Porque até o filho ele vai requerer, é emprestado. Até os filhos é emprestado. O que você faz com seu filho? Não doutrina, não educa, dá um celular e deixa ele o tempo todo com o celular, ainda vendo porcaria. Você está sendo um pai, você está sendo um pai errado, você está fazendo errado, você está sendo uma mãe errada. Quantos estão assim? O dia inteiro. Não educa o filho e quer terceirizar para alguém. Sabe quem educa o filho? Não é pastor não, meu irmão. Quem educa seu filho é você mesmo. Deus vai requerer da sua mão também. Deus vai requerer a esposa, um ensino um com o outro. Ó, esposa, tá aqui, esposa, isso é errado, você não pode estar fazendo isso não. Você tem que falar da palavra de Deus. Aqui no nosso lar é palavra. Deus vai requerer também. Deus vai requerer tudo, irmão, que é dele. Ele vai requerer o que colocou nas nossas mãos. Continua, meu irmão. Lembre sempre disso. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5. Ó, acerto de conta. Continua. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Olha aí. Foi fiel, entra. Olha como é bom nós ser fiel. Aqui o trabalhador, que Paulo está falando para Timóteo, trabalha fiel. Não é um trabalhador infiel. Está sendo fiel. Continua. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles granjeei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Tá vendo? Ó, fidelidade, quem for fiel, irmão, vai entrar. A salvação é para todos, mas principalmente para aqueles que são fiéis. Jesus morreu por todos, só que quem for infiel não vai entrar no céu. Continua. Mas, chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, Olha aí, eu conhecia que ele era o quê? um homem duro, que Vai. ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Que ajunta. Onde não espalhaste. Olha aí, irmão, ele falou assim: Senhor, eu sei que tu és duro. Irmão, hoje as pessoas não dão uma desculpa, sim ou não? As pessoas não dão tanta desculpa, irmão. Ah, não dá, é porque isso. Pô, vem para Jesus, ah, não dá, porque eu estou muito ocupado. Ah, eu estou trabalhando muito.
não sei o quê. As pessoas dão tanta desculpa. Aquele grande dia não vai adiantar não, mas tem que dar desculpa, ó. Eu sei que tu és um Deus duro, e ele é duro mesmo, viu, irmão? Hoje ele está usando de misericórdia com nós. Naquele grande dia não vai ter desculpa para ninguém. Continua, irmão. Olha o destino de quem foi o negligente. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo. Mal, chamou o quê? Mau Existe o servo mau e negligente, que quer dizer preguiçoso. Relaxado. Essa palavra aí. Relaxado, preguiçoso. Porque tudo dá desculpa. Você viu o que ele fez? Quis arrumar um jeitinho. Nós estamos no Brasil, né? O jeitinho brasileiro. Vou tentar dar um jeito de se esconder. Mas de Deus ninguém vai se esconder naquele grande dia. Por isso nós temos que fazer para Deus o melhor e com amor, alegria. Até no dia difícil, olha, pastor, tive um dia ruim. E aí, irmão? E o que tem a ver? Todo mundo tem dia ruim. O dia ruim eu vou descontar em ninguém? Não, pelo contrário. Vou dobrar meu joelho e vou falar: Deus é bom, Deus me dá força, me dá graça, me ajuda. Continua. sabias que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Olha aí. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o meu com juros. Olha aí, Deus quer o quê? Que multiplique. Os dons que Ele dá para nós não é para nós enterrar. Não é para mim deixar de canto e falar: Deus entende. Deus não entende não, irmão. Deus já está dando oportunidade para nós trabalhar para Ele. Continua. Olha aí. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque é tudo emprestado. Lembre sempre disso. O fôlego, a sua saúde, tudo. Tudo que você tem é emprestado. Se você tem uma casinha própria, dê glória a Deus, mas um dia você vai embora dessa terra. Se você... Lembre sempre disso. Seus filhos, um dia você vai ter que devolver para Deus. Lembre sempre disso, irmão. Casamento, você deve honrar seu esposo, sua esposa. Você deve lutar ali para honrar. Orar por ele quando ele tiver um momento difícil. As mulheres aqui. É para vocês orar. Vocês intercederem. Eu sou casado, você é casado com Deus. Dá bom exemplo também. Quem é solteiro deve lutar. Jejuar. Eu vou lutar e vice-versa. O homem também. O homem deve lutar. Ajudar sua esposa a ser uma melhor cristã. A ser uma mulher de Deus. E assim vai. Vai, continua. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Até o que tem lhe será tirado. Olha o castigo agora. Ó. Vamos lá. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas interiores. Lançar o servo inútil. Ó. Tá vendo? Ficar na igreja, Deus não quer que nenhum de nós fique inútil. E é triste, às vezes tem crentes que ficam assim, inútil. Não se valoriza, não se dedica, não se esforça. Não se esforça em nada. Aí tudo, as coisas de Deus é sempre colocando um obstáculo. É sempre uma barreira. Agora vai para uma festa para ver a alegria que vai. É o inútil. O melhor lugar para você estar é na igreja, irmão. O melhor lugar para você estar é aprendendo da palavra. É que nem o salmista disse: mais vale um dia aqui do que 1000 lá fora. É nesse sentido. Eu não posso ser um crente inútil, não ter alegria. Eu tenho que ter prazer nas coisas de Deus. Continua. Devo ter prazer nas coisas do Senhor. Devo ter prazer nas coisas espirituais. Continua. Para onde que ele foi? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali haverá pranto E ranger de dentes. e ranger de dentes. Está vendo? Ó, castigo para aquelas pessoas que se esqueceram do Senhor. Por isso nós devemos lutar sempre. Porque um dia nós vamos ser cobrados de tudo isso. Vamos voltar lá. Voltar para Timóteo. A preocupação de Paulo é que o quê? Que Timóteo seja um guerreiro, um soldado. Timóteo seja um valente. Essa é a preocupação dele. Vamos lá, 2 Timóteo 2, versículo 9.
Olha o que ele vai falar, irmão. Olha que coisa linda e interessante. Diz assim: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Olha que interessante. Por isso sofro e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Está vendo? Ele sofrendo por amor do evangelho, está preso, mas a palavra não. Está vendo? A palavra de Deus, ela nunca vai estar presa, irmão. A pessoa pode ter até encarcerado humanamente falando no seu corpo. Está cheio de presos hoje que servem ao Senhor lá, que estão pregando a palavra lá. A palavra, ela está livre. A palavra do Senhor está livre, irmão. Mas ele está falando, sofro trabalhos e até prisões como um bandido. Pelo evangelho. Imagina, ele está sofrendo aqui por causa que ele é fiel. E ele está exortando Timóteo, eu sofro, mas a palavra está livre. A palavra do Senhor é livre. Glória a Deus. Mesmo eu preso, ele continua exortando. Ele continua falando do amor de Deus. Ele entende e sabe que a palavra, ninguém pode prender a palavra. A palavra do Senhor é livre, ela está aí, andando em todos os lugares. Todo lugar tem a palavra do Senhor. É no cárcere, é numa delegacia, é no hospital, é nos asilos. Aonde que for a palavra do Senhor, ela vai indo, vai penetrando, vai andando. Onde tem os mensageiros do Senhor. Mas ele está falando, eu até sofro como um bandido. Eu estou aqui preso, como se eu tivesse cometido um crime. Mas eu não cometi um crime. Simplesmente por pregar a palavra do Senhor. E é isso que nós devemos entender. Ele está exortando Timóteo para Timóteo permanecer firme. Imagina, irmão. Imagina, naqueles tempos da Bíblia aqui, entregar a vida a Jesus não é que nem hoje. As pessoas entram querendo facilidade no Evangelho. Nos tempos do apóstolo Paulo, era assinar seu atestado de óbito. Você quer mesmo se converter? Você quer mesmo? Você vai morrer, hein? Você vai perder a cabeça, hein? Era dessa forma. E não tinha essa, idosos, velhos, crianças. Quem se colocava à disposição do Evangelho já sabia que podia perder a cabeça a qualquer momento. Sabia que podia morrer. Mas eles falavam, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Até para morrer pelo meu Senhor. Não estou com medo do imperador. Não estou com medo de Nero. Esses homens botavam medo em qualquer um. Esses homens eram terríveis. Imagina, eles tacavam fogo nos cristãos. Mandavam matar os cristãos, jogavam no meio das feras. Mas eles continuavam firmes e fiéis ao Senhor. Enquanto, bate continência aí, Panera aí. Que continência, Panera? Eu bato continência com o meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele sim merece toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor. Irmão, por quê? Porque eles entenderam o Evangelho. Irmão, aqui no Brasil nós temos uma liberdade. Nós temos muita liberdade para pregar o Evangelho. Nós temos essa liberdade graças a Deus. E nós devemos valorizar isso. Nós devemos cada dia falar obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Pela oportunidade de eu ser um cristão. Pela oportunidade de eu estar aqui. Nós devemos te agradecer sempre ao nosso Senhor. Vamos lá, ver o próximo. Então lembre-se disso. Paulo está preso, mas a palavra está aí. A palavra, ela tem livre acesso para ser pregada. Versículo 10. Por tudo sofro por amor, para que também eles alcancem a salvação está em Cristo, com glória eterna. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Olha a preocupação de Paulo. Eu sofro porque outros vão se achegar a Cristo. Essa deve ser a nossa motivação também. Eu vou sofrer para que outros cheguem a Cristo. Bom, orando, jejuando. Eu vou me abster de muitas coisas. Eu vou vigiar, porque tem muitas pessoas para ser cansada. Eu vou deixar de comer para jejuar. Eu vou deixar de fazer a vontade da minha carne para que outros fiquem firmes. Essa deve ser o pensamento de todo cristão, irmão. Eu vou lutar para que a minha família toda se entregue a Cristo. Eu vou jejuar para que meu vizinho se converta. Eu vou me abster de muitas coisas. Eu vou vigiar. Eu vou ser um bom cristão aqui. O meu bom testemunho.
Eu vou comprar e vou pagar. Eu vou dar bom exemplo. Lá na empresa, se o patrão falar para mim fazer, eu vou fazer. Eu vou obedecer. Porque Cristo é glorificado nisso também. Então nós devemos entender isso. Olha que coisa linda. Ele sofre para que os escolhidos alcancem a salvação. Que é o quê? Com glória eterna. Irmão, o que está em jogo é o quê? A vida eterna. O que está em jogo é a vida eterna. Paulo sabia, ó, se Timóteo ser um bom soldado, eu estou indo embora. Timóteo vai dar continuidade. E foi o que ele fez. Timóteo depois foi martirizado também, irmão. Mas por quê? Porque ele entendeu o evangelho. Nós devemos muitas das vezes se abster e até padecer por amor de Cristo e também para que outros se acheguem a Cristo. Para que outras pessoas se convertam. O que nós temos que fazer? Renunciar. Renunciar. Eu vou deixar de comer para jejuar. Eu vou deixar de fazer isso para que outros venham se achegar a Cristo. Irmão, coisa triste é um crente vazio. Coisa triste é um crente vazio. Às vezes o vizinho que está precisando lá, ele não tem uma palavra. Às vezes o vizinho está à beira da morte, mas ele não consegue ir lá no vizinho. Ó, o vizinho aqui, irmão, ele sofreu um AVC. O que eu tenho que fazer como cristão? Vou jejuar, vou orar para pregar para ele. Eu vou fazer, Senhor, me dá uma palavra para levar a palavra. Não, muitos não estão nem aí. Olha o sentimento de Paulo, meu irmão. Para que outros se acheguem à salvação. Vamos ler de novo 10. Portanto, tudo sou por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo com glória. Você viu que no outro ele falou o quê? Segundo o meu evangelho. Irmão, te garanto, se você fosse um cristão de leitura de Bíblia, se todos os crentes lesse a Bíblia, você ia ter tanta força, você ia ter tanta coragem, que Deus não deu um espírito de fraqueza para nós não, é de valentia. Sabe, quando você entende o evangelho, segundo o meu evangelho, vai terminar bem para aquele que for fiel. Segundo o meu evangelho, aqueles que forem fiel vai se terminar mal, então eu vou continuar firme no meu Senhor. Segundo o meu evangelho, porque nós temos que abraçar o evangelho. E quando nós abraçamos o evangelho, não deixar as pessoas deturpar. E aí, se é evangelho, dá feio falar evangelho. Irmão, você entende o que é evangelho? Evangelho é salvação para todo aquele que nele crê. Evangelho é poder de Deus. Romanos 1,16, vamos ler lá isso. Evangelho é poder de Deus para todos que crêem nele. Evangelho é poder de Deus, meu irmão. Coisa linda, irmão. Essa carta aqui levanta até defunto. Levanta até defunto. Não tem como ficar morto diante de um texto desse. O homem está preso, motivando o seu filho na fé a perseverar, a continuar. Vou ler o texto que foi falado aí. Lê aí antes. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque não me envergonho. Do Evangelho de Cristo. Vai. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Deus. Nós nunca podemos ter vergonha. Imagina, ele estava preso, irmão. Muitos tiveram vergonha dele. Muitos olharam e falaram, vou dar nada, ele está preso como um bandido, porque ele cometeu alguma coisa. Não, é porque ele era fiel, irmão. Muitos viraram as costas. Mas Paulo está exortando Timóteo a continuar firme. Vamos voltar para lá. Porque o Evangelho é salvação e é glória eterna, eternidade. Coisa boa, irmão, é ter convicção da eternidade. Coisa boa é nós ter convicção que um dia nós vamos estar com o nosso Senhor. Isso é coisa maravilhosa. Olha que vai começar aqui agora. Olha que palavra linda, verso 11. Diz assim, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele Viveremos. com Ele Viveremos. viveremos.
viveremos. Se morrermos com ele também. Ou seja, eu vou perder a vida aqui, Timóteo. Vou morrer a qualquer momento. Mas eu sei para onde que eu estou indo. Eu vou perder minha vida a qualquer momento, mas minha salvação eu não perco não. Eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei que o justo juiz vai colocar a coroa na minha cabeça. Então eles têm convicção e certeza. Se morrer com Cristo é ganho. É verdadeiro. Se eu morrer com Cristo, tenho convicção da eternidade. Nós devemos entender isso. Ó, o 2. Se sofremos também com Ele, olha que interessante. Se o negarmos também Ele, nos negará. Lembre sempre disso. Se sofremos com Cristo, não, essa é a mensagem de exortação para o jovem Timóteo. Se você sofrer com Cristo, você vai reinar com Ele. Mas se você negar Ele, Ele também vai te negar. Então isso é sério, irmão. No dia mais difícil das nossas vidas, nós temos que se lembrar disso. Se eu negar Ele, Ele vai me negar. Se eu virar as costas para Jesus, aquele grande dia Ele vai falar que não me conhece. Mas se eu perseverar com Ele, nele eu vou reinar. Então olha que promessa gloriosa. Salmo 47, verso 15. Promessas gloriosas da palavra do Senhor. Um homem que está para morrer, um homem que está preso, mas ele sabe que Deus é fiel. Ele sabe que o Senhor é fiel. Leia aí, Ivanes. 47. Verso 15. Não é... Deixa eu ver. Atos 12, 24. Vamos lá. Atos 12, 24. Pode ler. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra do Senhor crescia através da pregação do Evangelho. A palavra vai triunfando e vai crescendo. Mas lê agora Mateus 10, 33. Se o negarmos, Ele vai nos negar. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Olha aí. Qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Tá vendo? Nunca tenha vergonha na sua firma, seu trabalho, de falar que você é um cristão. E não fica com vergonha não, porque se você tiver vergonha do Evangelho, ele vai ter vergonha de você. Você é o quê? Sou cristão. Com muito orgulho e muita honra. Eu tinha um vídeo lá no TikTok, o cara falou, só pode ser pastor, que eu estava falando das coisas de Deus. Daí é pastor. Aí eu comentei assim, com muita honra, com muita alegria. Agora eu sei, agora eu tenho convicção disso. É uma honra servir a Deus. A coisa mais honrosa que eu fiz foi se arrepender. A coisa mais honrosa que eu fiz na minha vida foi se arrepender e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso é a coisa mais honrosa. Não tenha vergonha de carregar sua Bíblia. Não tenha vergonha de dizer que você é um cristão, irmão. Porque se você tiver vergonha, Deus vai te negar também. Lembre sempre disso. Paulo está exortando Timóteo, se você negar, Ele vai te negar. Vamos voltar lá. Glória a Deus. Versículo 13. Diz assim: se fomos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Quando alguém vira as costas para Jesus, quem está perdendo é o ser humano. Quando alguém vira as costas para a chamada de Deus, quem está perdendo é o ser humano, porque ele continua fiel. Ele continua sentado no seu sublime trono. A terra e a sua plenitude, tudo pertence a ele.
Ele estava fiel. Agora, quem negligencia o que Deus fez, chamou para fazer, coitado, quem está perdendo é o ser humano. Agora, se o ser humano fazer a vontade de Deus, ele só tem a ganhar. Ele só tem a ganhar. Por isso que nós devemos entender isso. Se formos infiéis, ele continua fiel. Vamos ver o versículo 14. Olha que interessante que ele vai falar aqui. Traz essas coisas à memória, ordenamos diante do Senhor, que não tenha contendas, que para nada aproveita, e são para a perversão dos ouvidos. Olha que interessante. Traz essas coisas à memória, ordenamos diante do Senhor, que não tenha contendas de palavra. Tá vendo, irmão? Tem muitos crentes que perdem tempo com falsos evangélicos, falsas pregações, vendo o que não presta, e se esquece disso daqui, ó. Mano, não serve para nada. Para de perder tempo com coisas fúteis, coisas que não vai edificar, ou conversinhas que não edificam nada. Vamos falar sobre isso? Sobre o quê? Vamos falar de Cristo, irmão. Vamos falar de almas, vamos falar de salvação, vamos falar de quantas almas nós temos pregado por aí, quantas almas você evangelizou esse ano, quantas almas chegaram a Cristo. Essa deve ser a mentalidade do verdadeiro cristão. Não perder tempo com coisas fúteis, palavras que trazem o quê? Perversão. Palavras que não edificam. Quantos perde tempo com tantas coisas? Ouvindo tanta gente que não vai edificar nada a casa dele, não vai edificar nada o ministério dele, não vai edificar nada a igreja. Perde tempo. E você vem a perder tempo, irmão. Na verdade, ganhar tempo é investindo na palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor, buscando cada dia perseverar nas coisas que valem a pena, conforme Atos 2, 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam nas orações, não perdendo tempo com coisas fúteis, coisas que não vai edificar, coisas que não vai glorificar o nome do Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado. Não perca tempo debatendo com os outros. Vou debater com ele para ver. Não, irmão, não perca tempo com isso. Ganhe, pregue a palavra de Deus. Evangelize. É isso que Deus quer. Olha o que Deus vai falar aqui, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra. Procura te apresentar a Deus aprovado, não reprovado. O que nós lemos quase agora o texto? 5 talentos, 2 talentos, aquele diante de Deus ele chegou como? Reprovado. Coisa triste, irmão. É chegar diante do Senhor reprovado. Procura te apresentar a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar? Tem irmão que acha que é. Aqui os irmãos que vêm para cá, eles vão aprendendo a abrir a Bíblia. Aí, dia após dia, quem se dedica vai aprendendo a manejar. É explicar os textos. É falar do texto. Deixa eu ver. Onde que está escrito sobre isso? Vou lá. Mas eu vou explicar. Onde está escrito que de casamento? Vou lá. Vou explicar. Manejar bem. Fazer cortes em linha reta. Correto. Pregar o evangelho certo. Está cheio de gente pregando um falso evangelho. Então procura te apresentar a Deus aprovado. Ou seja, que é útil. Que faz o evangelho valer a pena outras pessoas se achegar a Cristo. Ou seja, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, Senhor. Para quê? Para que outros se acheguem a Cristo. Vou ter a oportunidade de pregar, eu vou me dedicar, eu estou me dedicando. Eu não quero subir no púlpito vazio. Chegar na hora, ó, vai, isso é relaxo. Eu tenho que estudar, eu tenho que dedicar, eu tenho que me esforçar, porque senão estou sendo um obreiro reprovado. Aprovado está preparado para o que der e vier. Como eu sempre falei nos estudos aí, o obreiro deve ser um step cheio, não um step vazio. Já viu quando o carro fura o pneu? Aí tem um step lá, tá como? Furado, vazio. Aí não vai dar. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado a todo momento. Porque, opa, para salvar uma... Ixi,
A minha vizinha acabou de gritar lá falando que precisa. Como é que eu vou se eu estou reprovado? A minha vizinha está precisando de um crente. Irmão, teve um servo de Deus que ele estava preso, ele procurou um servo de Deus para se converter. Ele procura na cadeia aí onde tem um crente. Aí trouxeram um pastor lá. O pastor chegou lá e falou: o que você viu? Olha como é bom manejar bem a palavra do Senhor. Eu falei, eu vi numa visão, se aparecendo para mim e falava: eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o leão da tribo de Judá. O crente bíblico já falou: opa, vou te mostrar. Quem que é o leão da tribo de Judá? Apocalipse capítulo 5. O crente que maneja bem a palavra já entendeu. Já tem manejo. Vou te mostrar quem é o leão da tribo de Judá. Agora pega um crente que não sabe manejar. O que ele ia falar? Quem é o leão da tribo de Judá? Ele ia ficar perdido. Então a importância de estar preparado a todo. Uma alma a qualquer momento vai tá pedindo socorro ali. Se você me explicar sobre o inferno, eu me converto agora. Se você me mostrar na Bíblia, me explicar, mostrando que as pessoas que estão morrendo sem Jesus estão indo para lá. Então o crente tem que ter manejo. Procura te apresentar a Deus aprovado e não reprovado. Nós vemos hoje em dia muita gente que é triste, irmão. Não sabe nada de Bíblia. Não conhece nada da palavra. Você pergunta as coisas básicas. Quais são as 2 ordenanças que Jesus deixou? Não sabe responder. Quem foi Maria Madalena? Você vai ver gente falando que ela foi uma prostituta. Uma prostituta. Não tem nada a ver isso. Quem foi a sogra de Pedro? Quem foi Pedro? Não sabe falar nada da Bíblia. Mas por quê? Porque não se esforça, não se dedica. Então Paulo estava falando para Timóteo o quê? Procura te apresentar a Deus aprovado. Diante de Deus e da terra dos homens aí. Aprovado. E saiba manejar bem a palavra de Deus. Que não tenha que se envergonhar. Uma vez eu fui na igreja, aí começaram. Todo mundo pegava o microfone, todo mundo parece que o microfone queimava. Toma. Ninguém conseguiu fazer. Aí a mulher pegou o microfone. Eu era visitante, ela deu na minha mão. Sou visitante aqui, minha filha. E deu na minha mão, olhei tudo aquilo. Eu falei: Senhor, olha o despreparo da igreja. Olha, os obreiros não sabem nem se explicar dentro de cima de um púlpito. Não sabem nem falar dentro de cima do púlpito. Isso é triste, irmão. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande. Que os crentes venham aprender a manejar bem a palavra do Senhor. Procura te apresentar aprovado. Não reprovado. Reprovado tem um monte, irmão. Um monte de crente reprovado. Já tem um monte. Um monte de crente que Deus já falou: isso daí não serve. Agora Deus quer homens e mulheres aprovados. Que venham saber manejar, mas a conduta está de acordo com a palavra também. Vamos ver o próximo. Olha que coisa boa. O verdadeiro cristão, ele maneja bem para não se perder. Saber entrar e sair. Saber falar. Saber conversar com as pessoas. Tem lugar que não é bom para nós. Eu falo: já fiz minha parte aí. O pessoal não quer, não é por força. Tem que saber manejar bem. Vamos lá, o 16. Mas evita os falatórios. Olha aí. Profanos. Porque produzirão maior impiedade. Evita os falatórios que não glorificam. O que deve sair da boca do crente? Lembra? Efésios 5, 19. Vamos lá. Coisas que glorificam o nome do Senhor. Evita os falatórios profanos, manchados, sujos, imundos. Evita as conversas que não agradam o Senhor. Coisa linda, né? A palavra de Deus, né, irmão? A palavra do Senhor nos instrui em tudo. Por isso que nós devemos ter sempre isso em mente. A palavra do Senhor nos dá instrução. Vamos ver lá, nosso irmão Gilberto. Falando entre vós por salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e gloriando ao Senhor, nosso vosso coração. Tá vendo? Com cânticos espirituais. Como é que deve ser a conversa do crente? Falatório que glorifica Deus.
Irmão, se você for numa casa que toda hora está falando mal dos outros, cai fora de lá, irmão. O que você vai ficar fazendo lá? Você vai num lar, ô pastor, eu trabalho com a mulher que toda hora está só dando lugar. O que você está fazendo no meio daquele povo? O que você está fazendo no meio de pessoas que não querem nada com Deus? Com quem você anda? Ou você vai se dar bem ou você vai se dar mal. Você tem que sempre pensar nisso. Eu vou andar com quem é cheio do Espírito Santo. Eu vou andar com quem tem maturidade. Eu vou andar com quem sabe onde está pisando. Vigia, fuja dos falatórios. Fuja daqueles que não glorificam o Senhor. Glória a Deus. Fuja de falatórios profanos, imundos, sujos. O que um cristão vai estar tomando café com pessoas que estão só descendo a lenha nos outros? O que um crente vai estar no meio de fofoqueiros? Eu vou andar com quem é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Sai fora, Timóteo. Vamos voltar lá. Falatórios que vão produzir impiedade, coisas más. E a Bíblia vai falar em Coríntios, as más conversação corrompe. Dependendo da versão, as más companhia corrompe. Com quem você fica andando vai te corromper. Toda hora na sua cabeça, toda hora na sua cabeça. Não fala nada de Bíblia, nada de Deus. Aí é complicado. Vamos lá. Versículo 17. E a palavra desse, Verá como gangrena. como um câncer, olha aí. Entre os quais são Himeneu e Fileto. esses dois faziam o quê? Se desviaram da verdade, irmão. Eram obreiros o quê? Reprovados. Se desviaram da palavra do Senhor, tomaram o lado errado, estão que nem um câncer. Gangrena quer dizer, vai que nem um câncer, infectando tudo, vai contaminando tudo. E é complicado. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Por que esses obreiros tomaram o lado errado? Porque eles começaram a sair do foco da verdade. Foram reprovados. Hoje está cheio de crente reprovado. Aí cabe a você ter discernimento com quem você está andando. Quem são seus companheiros do dia a dia. Com quem você anda falando. Olha que coisa séria. Olha que interessante. Esses dois se desviaram dos caminhos do Senhor. O 18. Os quais se desviaram. Da verdade. Se desviaram. Da verdade. Dizendo que a ressurreição Já era feio. já era. E perverter a fé de alguns. Está vendo o mau obreiro o que ele faz? Ele perverte. O que é perverter? Imagina, irmão, estou pregando aqui, o obreiro depois vai lá por costa e entra na cabeça do irmão. Falando que não tem nada a ver isso daí não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Imagina. Aí esse irmão vai fazer o quê? O texto está dizendo, é isso que Paulo está falando. Ó, perverter a fé de alguns. Tem como perverter a fé de alguém? Sim ou não? Sim. Sim. Depender de quem você anda ouvindo, vai te perverter, vai tirar você do foco. E você tem que andar com pessoas de Deus, pessoas que têm temor. Esses dois aqui falaram que a ressurreição já era feita. Jesus já veio. Olha que coisa louca. Já não precisa mais nada disso. Enganaram alguns irmãos. Sempre teve desse. Por isso nós devemos tomar cuidado. Qual que era a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo era vigia. Tome cuidado, Timóteo, para que você não tome esse lado aí também. Para que você se desvie da verdade. E é fácil desviar da verdade, viu, irmão? É muito fácil. Se não tiver pautado na palavra do Senhor, se desvia fácil. Quantos tomaram o lado errado aí? Quantos? Aqui, quantos nós vimos aqui? O irmão mais velho lembra? Mano, hoje virou ateu. Hoje não acredita na palavra do Senhor. Por causa do quê? Começaram a se enturmar com pessoas erradas. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Terceira epístola de João, capítulo 1. Terceira epístola de João. Glória a Deus. Daqui para
para frente, o que nós mais vai ver é gente se pervertendo aí, se desviando, gente tomando o lado errado, gente também que não vai querer largar o pecado, não vai querer largar o pecado e vai amar o mundo, ele vai dar uma desculpa, vai falar, eu saí da igreja porque o irmão fez isso, saí da igreja porque... Não é nada, irmão, porque ele amou o mundo, ou porque ele fez coisas graves e está lá, não quer largar o pecado, é o que mais nós vai ver aqui para frente. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 9 a 11. Lê, Bruna. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado. Segura um pouco, esse Diótrefes, ele queria ter o primado, queria ter a primazia. Já viu crente assim? Ele quer ser o centro de tudo. Tudo tem que girar no torno dele. Você já viu crentes assim? Que tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, ele não quer. É assim do meu jeito, não quer. Esse daí queria ter o primado, queria ter a primazia. Hoje, muitos estão assim, querendo ter a primazia. Primazia quem tem é Jesus. É Ele que tem a primazia aqui. É Ele que deve ser adorado. É Ele que deve ser exaltado. Mas nós conhecemos por aí o falso evangelho entrando no coração de muitos. Eles querem ser reconhecidos. Eles querem ser estrela. Eles querem ser, olha, eu quero ter a primazia. Esse daí queria ter o primado. Queria ser o centro das atenções. Continua. Não nos recebe. Não nos recebe. Sabe o que ele fazia? Eles não recebiam os homens de Deus, que eram enviados para ajudar. Por quê? Porque ele queria ser o centro. Imagina, você manda vai lá, leva isso daqui na outra igreja ali e tal. A pessoa chega lá e fala, não, nós não recebe isso não. Mas por quê? Mas, peraí, quem está dando autorização lá é o servo de Deus que Deus colocou na frente lá. Por que você não está recebendo? Ele não recebia as instruções e nem os irmãos. Continua. Olha que coisa séria. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, Tá vendo? Se eu for ter aí com vocês, eu vou trazer o que ele anda fazendo. Continua. proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos. Tá vendo? Ele queria ter o primado e não recebia o que era feito para ele fazer, e ele não recebia os irmãos, conforme aqueles lá, conduzindo do jeito deles. Hoje está cheio de crentes assim. Conheço crentes que eles nunca se submeteram à liderança nenhuma da igreja. Sabe o que eles fazem? Ele não está bom, eles saem da igreja. Eu conheço tantos aí. Aí depois eles vão fundar a igreja. Eles vão fundar igreja, porque eles não são submissos a pastor nenhum. Aí fundou a igreja assim, ó, do jeito, querendo ter o primado, aí lá eu vou fazer do meu jeito. Só que Deus não mandou coisa nenhuma. Vai, continua. E impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Olha que coisa triste. Um obreiro, irmão. Você é um obreiro. O que ele fazia? Lançava os irmãos para fora. Olha que coisa triste. Está vendo como as escrituras nos destruem? Esse daí queria ter o primado, mas continuou um obreiro bom, como é diferente. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Não siga o que é mal, mas siga quem anda na verdade. Vai. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Continua. Um bom obreiro. Todos dão testemunho de Demétrio, Esse daí, ó. até a mesma verdade. Tá vendo? Todos dão testemunho. Todos os irmãos falam, esse irmão é de Deus. Demétrio é um homem de Deus, porque era um obreiro aprovado, diferente do outro. Reprovado. O outro não queria receber, não queria acatar, esse daí já não. Todos dão testemunho e falam, aquele irmão é de Deus. E também o quê? Concluiu? Até mesmo haver, ou seja, quem anda na verdade, irmão. Continua. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Até, eu falei para ler até. Isso, tá bom até aí. Olha que interessante, irmão. Você viu? As pessoas dão testemunho e nós também, que é reconhecido no meio dos irmãos. A liderança afirma, isso daí é homem de Deus. Essa pessoa é de Deus. Mas olha que coisa séria. Ele era um bom, mas Paulo está falando para Timóteo que teve uns que não. Estava tomando lado. Vamos voltar lá. A Bíblia nos instrui, irmão. Por isso nós devemos buscar na palavra do Senhor. Tá vendo? Nunca queira ter o primado, irmão. Sou um servo, estou aqui para servir. Nunca queira ter a primazia. Não, eu sou servo, irmão.
estou aqui para ser servo. Onde está assim? Muitos, infelizmente, está assim. Como eu costumo falar, tem gente que só se alegra se for ele que estiver pregando, se for ele que estiver louvando, só se alegra se for ele que estiver fazendo. Muitos crentes assim, que só são felizes se ele estiver fazendo. Se não for, não ajuda, não soma, não faz. Isso está errado à luz da Bíblia. Vamos lá, vamos voltar lá. Versículo 19. Diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece, e qualquer que profere o nome de Cristo, tá vendo? Ó? O Senhor conhece os que são seus. Qualquer um que profere o nome de Cristo vai se afastar do que é mal, irmão. Não como esses dois aqui. Eles fizeram o quê? Perverter a fé de alguns e fizeram que aqueles tomassem o lado errado. Agora, quem é de Jesus, ele sabe quem é e também se aparta do mal. O que é mal, eu vou sair fora. Eu vou fugir. O que é mal não presta. Eu não vou ficar nesse meio que tá essas coisas erradas, não. Eu vou andar com homens e mulheres de Deus. Vamos ver o 20. Agora começa uma coisa interessante. Paulo está instruindo Timóteo. Timóteo, aquele que honra a Deus. Aquele que é fiel ao Senhor. Ora, uma grande casa não somente a vasos de ouro e de prata, mas também de pau, e de barro, uns, para a honra, outros, para a desonra. porém, aí fica a escolha de cada um de nós. Quem você quer ser? Vaso de honra ou de desonra? O que você tem sido? De honra ou de desonra? Jesus está feliz com o que você está entregando para Ele? Jesus está feliz com a sua vida? Uns para a honra, outros para a desonra. Irmão, por que muita gente se desvia? Porque se envolve com quem é de desonra. Fiquei tão angustiado, tão magoado, tão não sei o quê. Por que você está andando com pessoas que estão defamando o Evangelho de Cristo? Por que você está andando com essas pessoas? Porque vaso de honra vai querer honrar o seu Senhor. Vaso de desonra não, irmão. Está preocupado não. Então na igreja tem vaso de todo. Por isso que eu aprendi o Evangelho quando me converti, irmão, para nunca se escandalizar. Irmão lá, você... Não, irmão. A Bíblia diz isso. Mas fulano de tal... Meu irmão, está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra do Senhor. Há vasos de honra, de desonra. Agora a escolha. Quem você quer ser? É você que escolhe. Eu quero ser de honra. O que eu vou fazer? Vou fazer o meu melhor. Eu vou me dedicar. Vou me esforçar. Por que Paulo está falando isso daqui, irmão? Porque muita gente se escandaliza e se desvia. Porque eles não lêem Bíblia. Não estudam a Bíblia com profundidade. E no sentido de ficar escandalizado contra a obra do Senhor. Gente que está desviada aí nunca mais vai voltar. Por quê? Se enturmaram com gente errada. Você lembra no Velho Testamento? Quantas pessoas se enturmaram com gente errada? Por quê? Pereceram. Quem se enturma com pessoas erradas vai perecer. Aqui quando chega alguém eu já falo, nem todo mundo é cristão não. Nem todo mundo é para você levar na sua casa não, hein? Nem todo mundo. O cara chegou antes, você nem sabe quem ele é. Você nem sabe quem ele é, você já está colocando isso, você já está fazendo isso. E às vezes deixando sua filha sozinha com essa pessoa, você nem sabe. Olha o que está falando aqui. Uns é de honra. Na igreja, irmão, lugar de aperto. Aqui é um lugar onde as pessoas vão sendo aperfeitas. Mas nem todos vão passar por isso. João 3, sabe lá? João capítulo 3. Novo nascimento. Quem nasce de novo muda. Quem nasce de novo, a sua mente é mudada. Uma vez nós participamos, nós fizemos um congresso aqui com esse tema. Na casa do Senhor há vasos de honra e desonra. Pensa, a Bíblia vai comer no nosso lombo. O que você está sendo? Se você está em paz com Deus, você vai falar o quê? Eu sou de honra.
E mesmo assim, Senhor, me ajuda a me moldar mais, preciso buscar mais. Mas os crentes que não é de honra, acaba tudo ofendido. É por quê? Porque a palavra ela confronta nós. E nós devemos entender isso. Vamos lá, onde que foi para ler? João 3. 3. Lê aí, Carol. João 3:3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo. Então, por isso que na igreja, nem todo mundo vai nascer de novo. Tem gente que vai estar na igreja, mas só ali como lobo. Ele parece que é uma ovelha, mas é lobo para destruir a vida de alguém. Por isso que os irmãos devem ficar espertos. Nem sempre o pastor está do lado, irmão. Nem sempre o pastor vai estar perto. Então os irmãos têm que crescer na palavra para saber se defender também. Pô, não foi isso que eu aprendi não, viu? Isso daqui não foi o que eu aprendi na palavra de Deus, não. Aí vem alguém aí de fora de outro ministério também. Opa, Paulo ficou doido muitas das vezes com isso. Muitos crentes eram levados fácil. O versículo 7. Desde o João 3, o 6 e o 7. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito. Necessário vos é nascer de novo. Amém? É necessário. O que é nascer de novo? O irmão que nasce de novo, ele vai ser aprovado. Nasce de novo, a sua mente muda. A transformação, você não fica pensando como você era do mundo, não. Você não fica pensando, ai, se eu fosse 5 minutos atrás, se fosse 10 minutinhos, era fofoqueiro, tem que deixar de ser fofoqueiro. Era mentiroso, tem que deixar de ser mentiroso. Tem que lutar. O novo convertido está em processo. Eu creio quantos anos na igreja? Quantos? 5, 6, 7, 10, 20 anos. E nunca muda. Porque é bíblico também. Tem gente que nunca vai se converter de verdade. Mas vai ler isso daí. Nós já leu aqui na primeira epístola. Tem gente que vai ficar anos na igreja e nunca vai mudar. Porque não deixa a palavra triunfar. Não deixa as escrituras triunfar na mente. Mudança radicalmente. Não assisto qualquer coisa mais. Vou assistir aquilo que vai edificar. Não vou perder meu tempo com coisas que não edificam. É horas e horas perdendo tempo. Horas e horas fazendo coisas. Então eu deveria entender. Nascer de novo. Amor às escrituras. Amor aos cultos. Amor em trazer almas. Amor, quero evangelizar. Quem nasce de novo, irmão, ele dá fruto. Ele quer sempre trazer almas. Ele está sempre pregando. Em tempo e em fora de tempo. Está sempre anunciando Jesus. Ora não, as pessoas falam, eu nasci de novo e não quer pregar, não quer evangelizar, não quer fazer nada. Isso não teve um encontro com Deus. Quem tem um encontro com Deus quer dar fruto. Se é vaso de honra, vai dar fruto. Vamos lá. Vamos voltar lá. Então, na casa do Senhor, a vaso de Deus conhece os que são seus. Por isso que nós devemos sempre orar, jejuar, obedecer a palavra, para ser um vaso de honra. Olha aqui diz o 21. De sorte, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para santificado, idôneo, preparado, apto para o uso e preparado para toda boa obra. Santificado de que coisas que ele falou aqui, no contexto? Manejar bem, se afastar de falatórios. Até no meio de crentes, irmão. Pastor, conversa com os crentes, são conversa que não agrada a Deus. Não sai fora. Fuja disso. Ou você tem que ser um repreensor lá. Fala, que assunto que é esse, irmão? Que assunto que é esse? Às vezes a pessoa vai melhorar quando você fala a verdade. Você fala, isso daí não agrada a Deus não, irmão. Que assunto, só carne. Nunca fala de Jesus, de Deus. Que cristianismo é esse? Só fala das coisas passageiras. Então, tá vendo? Ó? Apto, preparado. Se santificar do quê?
Das coisas que foi citada aqui. Eu quero ser um vaso de honra. Sabe, Deus lá de cima fala assim, eu posso contar lá em Diadema com o meu servo. Lá em Diadema tem um povo meu fiel. Lá em Diadema tem um povo meu que eu posso contar. Olha, tá hora da noite, alguém precisou, um vizinho, irmão, caiu alguém endemoniado lá. Vai chamar quem? Os de honra. O de desonra nem vai. Você é doido, vou nada. Tem uma vida com Deus, não tem uma vida consagrada. Por isso que nós devemos entender isso. Vamos ver o 22. Olha que lindo, irmão. Olha que exortação. Ai, mas essa carta aqui é uma carta muito rica. 22. Foge também das paixões. Foge. Tem gente que brinca, né, com as paixões, com as coisas passageiras. Foge. Fuja. Bom, das paixões da mocidade. Timóteo, você fuja. Porque sabe que Paulo tinha em mente? Não tenho dúvida que Paulo tinha em mente aqui quem? Qual o personagem? José. Fuja, meu filho, fuja. Não brinca com a sua natureza, não. Não brinca com isso daqui, não. Não brinca com a sua carne, não. Fuja da aparência do mal. Corra! Os homens que tentaram aí e foram, não, vou fugir, se deram mal. Então eu e você devemos fugir. Ele está falando para Timóteo? Fuja das paixões da mocidade. Fuja dos desejos. Não é brincadeira não, meu irmão. Não é brincadeira não. Se nós não fugir, nós vai se dar mal. Nós devemos tomar muito. Olha que coisa linda. Ó. Olha o conselho bíblico. Que lindo. Ó. Olha que conselho lindo. Das paixões da mocidade. Segue a justiça. Seja justo. Seja justo. A justiça, a fé. Tenha fé. Tenha fé. O que mais? A caridade. A paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Tá vendo? Não ande com qualquer um. Não ande. A Bíblia dá tanta alerta, irmão. Tanta alerta, não ande com qualquer um. Ande com homens e mulheres de Deus. O homem de Deus, irmão, vai ter algo de Deus para passar. Mulher de Deus vai ter algo de Deus para passar. Tem experiências. Ah, não, anda com qualquer um, vai se dar. Anda com pessoas sem compromisso com Deus. É o que mais vai ver por aí. Ué, mas o quê? Não sabia disso? Não sabia das Escrituras? É o que mais nós vamos ver. E a Bíblia nos alerta tanto. Por que Eliseu foi um grande homem de Deus? O que será, hein? Porque ele andou com quem? Elias. Por que Josué foi um grande homem de Deus? Porque ele andou com Moisés. Vai vendo na Bíblia, irmão. A Bíblia responde tudo. Por que Timóteo se tornou um pastor abençoado? Porque ele andou com um homem de Deus. Ah não, anda com qualquer um. Você vê, ó, foge dos desejos da carne, foge das paixões, segue a fé, a caridade, o amor, ande com pessoas que piedosas, com homens de Deus, mulheres de Deus, que invocam o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar, companheiro, eu sou de todos que temem. Irmão, pastor, é homem de Deus, peraí, você convive com essa pessoa? Você está com essa pessoa todos os dias para você chamar ele de homem de Deus? Você está com essa pessoa, porque você vê uma pregação, você está falando que é homem de Deus? Você tem que conviver. Quantas pessoas, homem de Deus, para ser homem de Deus, irmão, nós temos que ver como é que é a conduta, como é que é a entrega. E muitas pessoas são levadas fácil. Por que Paulo está falando isso? A preocupação dele é, estou indo embora. Mas meu filho, continua a pregação do Evangelho. Vamos ver o próximo. Rejeita as questões loucas, de novo, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produz contendas. Você já viu gente perdendo tempo com coisas que nada a ver? Rejeita isso, porque o que ele está falando? No contexto aqui que foi 2 que tomaram o lado errado lá. Não só eles, mas vai vir mais aqui que tomaram o lado errado. Porque começaram a falar o quê? A ressurreição já era
Já era feita. Então ele está falando isso, ó. Rejeita essas conversas aí, meu irmão. Rejeita. Eu lembro que teve aqui em Diadema um cara pregando aí, um pastor, e ele falou assim que Jesus ia voltar amanhã. E o povo caiu nessa, irmão. Conseguiu levar um monte de gente. Levou as pessoas. Aí eu falei, por falta de Bíblia. Dia e hora ninguém. Tem que se preparar todos os dias. Aí o que ele falou? Que Jesus ia voltar amanhã e levou as pessoas. Só rasgaram o dinheiro, fizeram isso. Olha que loucura. Mas por que faz isso? Porque não tem instrução. Não tem Bíblia. Tem Bíblia fala, que loucura. Amém? Então nós devemos tomar cuidado. Questões loucas. Hoje é tantas coisas na internet aí, irmão. Tantos ensinadores, tantos teólogos, tantos professores, tanta gente falando tanta coisa. E as pessoas que não têm uma mente já governada pela palavra, são levadas fácil. É isso que Paulo falou. Cuidado para vocês não serem levados por vento e doutrina. Isso está em Efésios. Ele falou, cuidado que vão levar vocês a vento de doutrina. Como muitos são levados. Tantos são levados por tantos ensinamentos errôneos. Por quê? Por causa que são pessoas que não sabem. Não tem firmeza. Tem firmeza e fala, não, calma, devagar. Aí teve uns tempos aí dos avivamentos mentirosos, as pessoas caíam. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Teve vários pseudos mestres, pseudos profetas aí, falsos profetas, ensinando tanta coisa. Teve uma igreja aí que a pessoa colocava o azeite e ficava esfregando a barriga das mulheres, e tirando barata, rato, tirando cabelo, e ficava assim. E as pessoas caíam nisso. Aí, às vezes, as pessoas aqui na igreja, por aqui de Diadema, eu falei, como é que pode? O povo cai nessa ainda. Por quê? Porque não vai na Bíblia. Com temor, com respeito. Peraí, o que é isso aí? Não, é o que nós vai ver daqui à frente. Muita gente sendo enganada. Vamos lá. O 24. E ao servo do Senhor não convém, fuja de contenda, irmão, mas sim ser para com todos, apto, preparado para Ensinar. sofredor. Ou seja, já vi, como é que você vai ensinar os testemunhos de Jeová, os mormons, se você não tiver um manejo da palavra? Não tem. Se você não tem manejo, não é nem bom você ir. Você ainda não está preparado. Agora, se você já tem sabedoria, irmão, ele vai te abordar, você vai na sua casa, opa, tudo bem, pode falar. Se você tem. Se você não tem, você fala, muito obrigado, meu pastor já me ensina a palavra, eu não vou saber lidar aqui. E não contender, irmão. Contendendo não vai ganhar ninguém para Jesus. Não forçar a barra com ninguém. Nós não contende. Só não quer? Eu vou orar por você. Deus te abençoe. Nós não força ninguém. O evangelho é o quê? As pessoas que estão aí fora, nós temos que entender para ganhar essas pessoas. Quem vai ganhar é o Espírito Santo, é nós. Mas nós temos que saber, porque muitas pessoas que vão abordar uma seita, não vai saber lidar. Vai abordar a seita lá, vai começar a bater boca com a pessoa. Não, porque Jesus não tem manejo. Deus te abençoe. Meu pastor já me ensina a palavra. E não maltratar essas pessoas que são pessoas que precisam ser ganha para Jesus também. Essas pessoas precisam ser alcançadas. Então, o que ele vai falar? Fuja, meu irmão, de contendas. Você vai ver que vai pendendo para o lado que não tem nada a ver. Fuja daí. Tá bom, Deus te abençoe e tal. Só tem pessoas, irmãos, que estão com a mente feita. Não adianta. Você pode falar o que for, ele não vai querer ouvir. Então, o que você tem que fazer? Desviar. E pedir a misericórdia pelaquela alma. Vamos lá. Então nós devemos estar apto, preparado para ensinar. Preparado para ensinar. Instruindo com mansidão. A ver se porventura Deus lhe dará para conhecer a verdade. Então o que nós temos que fazer? Instruir essas pessoas com sabedoria. Com sabedoria. Tem gente que prega na rua e sem sabedoria tremenda. Prega xingando as pessoas. Prega falando que as pessoas estão isso, com bombageira. Não sei o quê. Porque não tem sabedoria. Quem tem sabedoria sabe que as escrituras falam.
É só abrir a Bíblia e deixar ela falar com sabedoria. Contar as histórias da Bíblia. Contar de salvação. Ah, não, você vê tanta gente falando tanta besteira. Por quê? Porque não entendeu isso daqui, ó. Instruir com mansidão os que resistem. Pessoas tão cegas. Sabedoria. Vou pregar que nem Paulo falou, prega em tempo, fora de tempo. Vou anunciar a palavra para essas pessoas. Quantas das vezes eu já tive com o testemunho de Jeová, eu evangelizando aqui e ele do outro lado. Aí tinha uma hora que nós se encontrávamos, frente a frente. Aí começava a conversar, com respeito. Aí eu ia na casa que ele estava, ele voltava. Aí quando nós tivemos um encontro para conversar mesmo, eu falei, pode falar. Se você provar para mim que eu estou errado nas escrituras, independente de qualquer coisa, eu estou errado nas escrituras, eu passo a ser testemunho de Jeová. Mas se eu mostrar para você a luz da Bíblia, que você está errado, que você está equivocado, você é uma pessoa sincera, você está indo pregar o evangelho aí, ó, mas está sinceramente enganado. Se eu provar para você, você deixa de ser testemunho de Jeová, aí, tá bom, vamos ver aí. Na hora era provar tudo, mas está com a mente feita, irmão. Ali só o Espírito Santo consegue convencer aquele homem. E dificilmente, pessoas que também se apostam, pessoas que estão com a mente fechada, vem, mas nós temos que orar e jejuar para que essas pessoas sejam alcançadas. Bem, olha que interessante para finalizar. E tornarem a despertar, desprendendo-se do laço em que a vontade deles estão presos. Quantas pessoas estão aí presas? Quantas pessoas estão presas no laço do diabo? O diabo cega a humanidade, o diabo cega pessoas e até crentes tomam o lado errado por causa do que? O diabo vai se irandando, o diabo vai lançando laços e prendendo aquela pessoa. Por quê? Porque se esqueceu do evangelho, como esses dois aqui. Aqui vai falar um monte aqui que vão tomar o lado errado. Amantes de si mesmo. Na próxima doutrina vai falar de tanta pessoa que toma o lado errado. Por quê? Se esqueceu da humildade do evangelho. Esqueceu da palavra. Então, para finalizar aqui, está cheio de gente presa no laço do diabo. Como é que essas pessoas vão se desprender? Não, como é que o povo vai se desprender? Nós temos que entender que não é na carne. É no Espírito. Glória a Deus. Andar em Espírito. Os homens de Deus que pregam aqui, eles não andavam na carne, não. Andavam no poder de Deus, irmão. Tem coisa que é no mundo espiritual. Às vezes tem irmão que está batendo boca, a pessoa está endemoniada. Mas não tem discernimento. Está batendo boca. É um demônio que está por trás. Tem gente que está assim curvado de uma doença. E as pessoas não têm discernimento. Ficou assim, porque... Não, irmão, às vezes tem um espírito mal ali. Nem tudo é demônio, mas tem coisas que é. Você viu o que o demônio fazia com aquela criança? Jogava no fogo, jogava na água para se matar. Então as pessoas, por não entender o mundo espiritual, o mundo aí nunca vai entender isso. O mundo não entende. Só se for aquela pessoa que é afastada e que conheceu a palavra. Eu falo, isso daí é demônio. Aí tem coisas que é demônio, tem coisas que não. Tem coisas que a pessoa está possessa e a pessoa não consegue discernir. Como é que nós vamos ganhar as almas para Jesus? Irmãos, essa igreja sempre fez o quê? Orar. Orar e jejuar. Porque é através do poder de Deus que quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra as algemas, quebra tudo. Não é na carne. Tem gente que quer evangelizar na carne. Na carne nós não ganhamos ninguém para Jesus. Mas no poder de Deus nós vemos tanta coisa. Nós vemos cura, nós vemos libertação, nós vemos milagre. Então por isso que nós devemos estar no poder. Paulo falou, seguir a fé, piedade, seguir homens e mulheres que invocam o Senhor de verdade. Tem gente que invoca o Senhor só da boca para fora. Não tem compromisso com o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar com essa palavra no coração. Nós paramos no capítulo 3. Na próxima doutrina, nós vamos ver tanta coisa aqui do capítulo 3 que vai falar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nossa irmã vai passar salva. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Deus é bom. Acho que não sei se vai... Será que vai ter aula amanhã?
Será que amanhã tem aula? Aonde? Nas escolas à noite? Acho que tem. Porque falaram que a semana inteira não vai ter aula. Não, para os adultos. Criança não. Vamos procurar saber para nós evangelizar. Nós vai dar o repique na escola lá em cima, lá, Gilberto. Tá? Amanhã a campanha lá. Não, mas do evangelismo dá para ir depois, lembra? Então aí dá para ir na campanha. Também tem o discipulado da irmã, amém? Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, que o Senhor capacite cada irmão, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê força, dê graça, que o Senhor venha encher nós do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos encher da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Senhor, que nós vamos estar com o mesmo pensamento de Paulo, de Timóteo, nós vamos estar com esse pensamento de ser um vaso de honra, ser um instrumento preparado, apto, meu Deus, para ensinar, apto para evangelizar as pessoas. Ó Deus, capacita cada um, Senhor, na sua vocação, conforme Tua palavra diz, Senhor. Ó Deus, ajuda nós cada dia a fazer Tua vontade, o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração com alguns irmãos que não vieram hoje, está doente, amém? Vamos levantar um pouco. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor visita, meu Pai, nossos irmãos, arranca as dores, enfermidades, arranca, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita lá, Senhor, visita o Leandro, Senhor, visita a Ariane, visita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todos os nossos irmãos, o Senhor venha estender Tuas mãos sobre todos que não puderam vir, Senhor. Deus, que o Senhor venha colocar Tuas mãos e manda embora as doenças e enfermidades, em nome de Jesus, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém e amém. Deus abençoe esse vai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a rica consolação do Espírito Santo, reine e habita sobre cada um de vós. Todos digam amém. Dá paz do teu irmão para encerrar em nome de Jesus. Paz de Jesus, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Mas o que eu falo? Devagar, devagar. Cada fase é uma ideia, mas quando você lê, você fala assim: o que Deus quer de mim nessa carta? O que Deus quer de mim nessa carta? Porque eu leio ali, eu da minha história, ele está aplicado na minha vida, eu falo: o que quer dizer? E assim, o que quer dizer? Nesse texto, quando eu leio, você está lendo aqui de Timóteo, o que está falando para Timóteo? Para nós, o que o senhor quer de mim nesse texto? Nós é assim, perguntando: Senhor, o que o autor queria dizer? O que o apóstolo Paulo estava querendo falar sobre esse texto? Fez isso, Deus vai trabalhando. Mas Deus também. Jesus